Bom dia, quinto ano, tudo certinho com vocês? Hoje, quinta-feira, nossa aula de produção de texto e literatura, certo? 22/10/2020. Olha só, pessoal, na nossa aula passada, né, de produção de texto e literatura, Tiana trabalhou com vocês literatura. Não foi isso onde Tiana solicitou um trabalho onde vocês iriam, né, confeccionar um mini livrinho com o título Festa no Céu. Não foi isso? Tiana já recebeu as imagens, né, fotos e até vídeo de algumas pessoas que já me mandaram, certo? Lembrando para vocês que no nosso próximo encontro, dia 24, sábado, Tiana vai querer receber, certo? O livrinho de vocês, gente. Então, por favor, não esqueçam, dá tempo ainda, né, de vocês, para que vocês possam confeccionar. É rápido, é simples, é um mini livrinho onde vocês irão pegar 3 folhas de ofícios e irão dobrar ao meio, vai ficar um livrinho, vai ficar apenas com 6 páginas. Então, é um livro rápido que você faz tranquilamente, certo? Então, por favor, está valendo nota, tanto para português, produção de texto e literatura, certo, meus amores? Cuidado na ortografia, quando for escrever, presta atenção nos pontos, nas vírgulas, início, tia Ana, letra maiúscula, nomes próprios, letra maiúsculas, então tomem cuidado, certo? Na hora da escrita, quando vocês terminarem o livrinho, reler novamente, certo? É importante, gente, qualquer coisa que a gente venha fazer nas nossas vidas, se for escrever, reler novamente, porque às vezes passa despercebido, tá bom? Então prestem atenção, façam com cuidado, com atenção, mas não deixem de fazer, gente. Certo? Então Tiana vai ficar aguardando. Tiana até recebeu de algumas pessoas não tinham, né? Não tinha feito o desenho, eu disse que era importante na capa, Festa no Céu, você iria fazer uma adaptação, você iria mudar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa da história que Tiana leu na aula passada, certo? Então, faz o desenho, pinta o desenho, faz tudo com muito carinho, certo? Tiana vai ficar aguardando a atividade de vocês. Olha só, pessoal, vamos utilizar o nosso livro, certo? O nosso livro de língua portuguesa, tem bastante texto que a gente pode trabalhar, produção de texto e literatura. Então, peguem o livro de língua portuguesa de vocês, coloquem na página 236, classe, hoje, Tiana, 22/10/2020, certo? Então, vocês irão colocar aí no livrinho de vocês, tá, gente? Nessa página aqui, página Tiana 236. Vamos trabalhar um gênero textual bem conhecido, certo? Que eu tenho certeza que vocês não têm dúvida, vocês gostam, é um gênero textual muito legal. Vamos trabalhar no gênero textual fábula, certo? Então, ó, o que vamos trabalhar hoje, tia Ana? Fábula. Certo? Como a gente, tia Ana, pode identificar o gênero fábula? Gente, ele vem, o gênero textual fábula, vem com várias características. Geralmente, eles são os personagens principais, são animais, sim. Ele nos traz um ensinamento, a fábula nos traz um ensinamento que chamamos de moral da história. Então, é um assunto fácil,
certo? E que eu vou precisar da atenção de vocês. Vamos ler o livro. A fábula é uma narrativa breve, cujos personagens, em geral, são animais. Esse gênero narrativo possui uma característica que o difere de outros textos narrativos. A presença desses animais como protagonista e com atitudes humanas. Então, geralmente, os animais, né? Eles são os personagens principais e eles têm atitudes de humanos. Mas por quê? Para nos ensinar algo. Para que a gente possa tirar da fábula um ensinamento. Certo? O objetivo da fábula é trazer sempre uma lição de moral ou uma reflexão sobre a vida e o caráter do ser humano. Então, gente, presta atenção. O texto O Leão, a Raposa e o Lobo, que você leu, é uma fábula. Que foi, gente, na página, vocês lembram? Foi nas páginas 223, 224. Vocês lembram? O leão, a raposa e o lobo, que o leão ficou doente e o lobo querendo que a raposa, né, se desse mal. E quem acabou se dando mal? Vamos lembrar só a moral da história. Quem deseja mal aos outros, traz o mal de volta para si mesmo. Então, o lobo, ele quis fazer, né, a maldade com o leão, com a raposa. E quem se deu mal? O próprio lobo. Não é isso? Então, nos faz refletir. Então, o que a gente não quer para a gente não dá para os outros. Então, eu não posso desejar o mal para meu amigo, porque eu sei que vai voltar para mim. Então, é muito legal esse gênero textual, fábula. Certo, gente? Olha só, antes que Tiana peça a atividade de hoje, Tiana separou aqui algumas fábulas, tá certo? Então, vamos ler comigo. Então, prestem atenção, Tiana vai ficar pequenininha, mas estarei aqui com vocês. Certo, pessoal? Pronto. Olha só. Fábula. Vocês observem aí que, geralmente, né, os personagens são animais. A Tiana não pode ter pessoas, seres humanos? Pode, mas geralmente é escrito, né, os personagens são animais. Prestem atenção, certo? Ó, a fábula é uma das mais antigas maneiras de se contar uma história. O autor grego Esopo, bastante conhecido, se você observar aí no livro de vocês, existem várias fábulas do autor Esopo, usava muitos bichos como personagens de suas fábulas, como tartarugas, lebres, raposas, formigas e cigarras. Através das histórias, ele criticava os valores da sociedade e de sua época, para mostrar o que é certo e o que é errado. Então, esse autor, ele usava, né, gente, através de sua história, né, através das fábulas, ele criticava a sociedade da sua época. Só que ele não era direto, ele era indiretamente. Então, ele criava as histórias, certo? Para mostrar que algo estava certo ou que estava errado. Então, bastante criativo, certo? Vamos continuar. Ó, as fábulas são composições literárias curtas, né? Geralmente não é muito longo, não é muito grosso o livro. Os livros, escritas em prosa ou versos, em que os personagens são animais que apresentam características humanas muito presentes, gente, na literatura infantil. Então, é bastante presente, certo? Vamos continuar. Ó, Tiana trouxe algumas, né? Algumas fábulas bastante conhecidas, certo? Mas que é como Tiana falou a semana passada, pode sofrer algumas adaptações. A cigarra e as formigas. Tiana já
já leu e já escutou várias versões, várias adaptações da cigarra e a formiga. Vamos ler essa versão? Vamos lá, pessoal. Que diz assim, presta atenção. Então, acompanhe comigo a leitura. A cigarra e as formigas. Eu já li uma aqui, era a cigarra e a formiga. Então, vocês podem perceber que elas sofrem adaptações. Ó, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Faltou aí, tá, gente? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Olha só, pessoal. E aí? Eu já li versão, adaptações, que as formigas ajudaram a cigarra. No caso da história que eu acabei de ler, não. Elas deixaram a moral da história, um ensinamento. Os preguiçosos colhem o que merecem. Então, a cigarra estava colhendo o que plantou. Nada, então estava colhendo nada. Interessante, né, gente? Gosto muito de fábulas. Ó, tia não conhecia a fábula que eu vou contar. A gente pode perceber que elas estão resumidas, tá, gente? Mas eu achei interessante. O cão e a carne. Eu não tinha lido nada ainda sobre a fábula O Cão e a Carne. Achei interessante. Era uma vez um cão que ia atravessando um rio. Levava na boca um suculento pedaço de carne. Porém, viu na água do rio a sombra da carne, que era muito maior. Prontamente, ele largou seu pedaço de carne e mergulhou no rio para pegar o maior. Nadou e não achou nada. E ainda perdeu o pedaço que levava. Olha só, moral da história: nunca deixe o certo pelo duvidoso. Gente, muito legal, olha aí. Ele foi, ó, né, ambicioso, ele levava o seu pedaço de carne certinho, mas ele viu, ó, um pedaço no reflexo do rio das águas, ele viu um pedaço maior, então ele soltou o que ele já possuía e foi atrás do duvidoso. Então, achei muito interessante. Nunca deixe o certo pelo duvidoso. Gente, maravilhosa. Vamos seguir? Ó, Tiana, também já ouvi também, né? Já escutei, já li adaptações. O Urso e os Viajantes. Diz assim: um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. Um dos viajantes se salvou escalando uma árvore. O outro, sabendo que não ia conseguir vencer o urso sozinho, se jogou no chão e se fingiu de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar sua orelha, mas, convencido de que estava morto, foi embora. Então, o amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Interessante, né? Moral da história: nos bons momentos, qualquer um pode se dizer colega,
mas é nas horas de dificuldades que sabemos de fato quem é amigo de verdade. Gente, um ótimo ensinamento, né? Que traz a fábula O Urso e os Viajantes. Então, o que é que ele quis passar? Que o amigo, que ele ia pensar duas vezes antes de sair novamente com o amigo, porque aquele amigo mostrou que nos momentos de dificuldades ele só pensou nele, só pensou em fugir, mas que amigos de verdade, né, está conosco nos bons e nos maus momentos. Tiana achou maravilhosa a fábula O Urso e o Viajante. Vocês gostaram? Muito? Então vamos voltar. Tiana vai dizer agora para vocês o que é que Tiana quer de vocês. Prestem atenção. O texto, O Leão, a Raposa e o Lobo, que você leu, é uma fábula. Certo, Tiana até leu já a moral da história. E diz assim, agora, crie a sua própria história e escreva em seu caderno. Não se esqueça de que os personagens dessa história devem ser animais. Então, Tiana apresentou várias fábulas para vocês. Então, vocês já sabem que as fábulas, Tiana, precisa ter os animais, os personagens principais, os animais. Ela tem que nos trazer, Tiana, um ensinamento, certo? Então, o que é que vocês irão fazer, meus amores? Vocês irão pegar o caderno, certo? De português. Tiana vai apagar o quadro. Certo? Ok. Olha só. Aqui, logo abaixo, diz assim: você age com ética com as pessoas que você convive? Você age certo? Porque a fábula O Leão, a Raposa e o Lobo fala muito de ética, né? Que ele não teve ética, ele além de mentiu, né? O lobo mentiu, então ele não agiu com ética. E o texto traz: agir com ética é respeitar as pessoas como seres humanos, respeitar o ambiente no qual vivemos e demonstrar atitudes corretas em relação a tudo e a todos que nos cercam. Você deve ser ético. Se é falar a verdade, sim. A ética é um valor muito importante para se viver em sociedade, pois nos leva a nos comportar com coerência em todas as situações do dia a dia. Procure sempre ser ético. Dessa forma, você irá construir relacionamentos saudáveis e viverá bem no meio em que você está inserido. Então, gente, a ética acima de tudo, gente. Então, sempre levem com vocês o que eu não quero que façam comigo, eu jamais irei fazer com o próximo. Certo, meus amores? Então, vocês irão pegar o caderno de produção de texto. Ah, tia, eu não tenho caderno de produção de texto. Faz no caderno de português. Tá bom, gente? Então, coloquem aí. Escola dinâmica, certo? A data de hoje, do 10, aluno, 5º ano. Certo? Vocês irão pular uma linha e irão colocar assim, produção de texto, para poder dividir bem, Tiana, saber que é uma atividade de produção de texto e literatura. Ok, e irão colocar aí, primeiro quesito. Crie uma fábula, certo? Crie uma fábula. Crie uma fábula. Não
esqueça de que os personagens devem ser certo, gente? Então, prestem atenção. Vocês irão criem uma fábula, não esqueça de que os personagens devem ser animais. Então, tia, eu vou usar só uma folha, não tem problema, certo? Se você colocar um desenho para representar a sua fábula, vai ficar muito legal. Então, vocês podem, olhem novamente as que tia Ana leu para vocês, vocês podem adaptar, tá? Muda o título, faz umas adaptações e escreva sua própria fábula. Não esqueçam que precisa nos trazer o ensinamento. Precisamos destacar moral da história. Certo, meus amores? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, quinto ano.